Olá, pessoal, me chamo Vanessa, né? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre os conceitos de genética. Esses conceitos de genética são fundamentais para que a gente compreenda, por exemplo, a primeira lei de Mendel mais na frente. Então, o primeiro conceito que eu trago é sobre os genes. O que são os genes, né? Esses genes são trechos do DNA que contêm uma informação para a produção de uma proteína. Essas proteínas, elas são produzidas a partir da determinação desses genes, né? E essas proteínas, elas desempenham diversas funções, e algumas dessas funções é justamente dar a característica daquele indivíduo. Então, por exemplo, a cor do olho, se for azul, se for castanho, se for verde, quem determina essa característica é justamente essas proteínas produzidas por esses genes. E esses genes, eles se encontram no DNA. Então, esse DNA, né, ele é organizado em cromossomos, que são estruturas de DNA na sua forma condensada, e esses cromossomos, eles são organizados em pares, né, 46 pares, 46 cromossomos, que são organizados em 23 pares. Então, aqui a gente tem, deixa eu só pegar um apontador, pronto. Então, aqui a gente tem os 46 cromossomos, e eles estão organizados em 23 pares. Então, aqui no primeiro par, eu tenho essa primeira fitinha aqui, é um cromossomo, e essa segunda fitinha é outro cromossomo, que eles formam o par número 1. E eles são unidos por esse centrozinho aqui, que no caso aqui, vocês podem ver melhor nessa imagem, que é chamado de centrômero. E cada um desses pares de cromossomos vão determinar características específicas de um indivíduo. Por exemplo, o par 23, ele determina o sexo do indivíduo. Se ele vai ser do sexo feminino ou masculino, quem vai determinar essa característica nesse indivíduo é justamente esse par 23. Aqui a gente tem os genes e os alelos, né? Essas características, galera, elas são determinadas, como eu já falei para vocês, através dos genes. E esses genes, existe dentro desse gene uma variedade de possibilidades. Por exemplo, eu tenho um gene que vai determinar a cor do meu olho. Beleza, vai determinar a cor do meu olho, é uma característica, a cor do olho. Porém, a cor do olho, ela vai poder ser verde, azul ou castanho. Então, quem vai determinar se ela vai ser verde, se o meu olho vai ser verde, azul ou castanho, será quem? Será os alelos. Esses alelos, eles precisam estar em pares. Então, aqui eu tenho um cromossomo, se eu pegar, deixa eu fazer aqui uma ilustraçãozinha. Aqui eu tenho um cromossomo, vamos supor que aqui é a imagem do cromossomo do par 1, certo? Então, nesse par aqui, de um lado eu vou ter um gene que vai determinar a cor do meu olho, e do outro lado eu também tenho que ter na mesma posição o gene que também vai determinar a cor do olho. Por quê? Esse cromossomozinho aqui, ele veio do meu pai e esse outro veio da minha mãe. Então, sabemos que temos características tanto dos nossos pais, tanto do nosso pai como da nossa mãe. Então, é justamente essa cor aqui, essa característica da cor do olho desse cromossomo é determinada, vamos supor, pelo meu pai, e esse outro é determinada pela minha mãe. Então, esses genes que vão determinar a cor dos meus olhos, dentro dele existe o par de alelos, existem os alelos, né? Que vão dizer se vai ser verde, se vai ser azul ou se vai ser castanho, certo? E esses alelos, eles estão em cromossomos homólogos. Vamos já ver o que é cromossomos homólogos. E aí, ó, só voltando aqui. Os cromossomos homólogos são aqueles, né, no caso aqui, que vai determinar uma mesma característica. No caso aqui, eu citei o exemplo da cor dos olhos. Vamos voltar aqui para essa imagem. Se esse cromossomo aqui, não estou falando do par, estou falando de um cromossomo individual. Se esse cromossomo aqui, do par 1, determina a cor do olho, eu não posso ter o outro cromossomo que vai determinar a cor do olho
nesse par 8, por exemplo, certo? Eu não posso ter a característica para a cor do olho em pares diferentes de cromossomos. Eles têm que estar, essa característica ela tem que estar no mesmo par. Ou seja, se esse lado aqui se esse cromossomo aqui determina a cor do olho, o outro que vai determinar a cor do olho também, né, vai ser esse outro cromossomo aqui que está ligado a ele. Vai ser sempre o par. Então, cromossomos homólogos é justamente o cromossomo que vai estar ligado, né, ao outro dentro do parzinho. E agora a gente vai entender sobre o que é homozigose e heterozigose, né? Então, alelos para características idênticas são chamados de heterozigotos. E alelos para características diferentes são chamados de heterozigotos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um alelo, né, homozigotos. Por quê? Vamos supor que esse par de cromossomos aqui, ambos vão determinar a cor do meu cabelo. Então, nesse alelo aqui, azão, ele está determinando que o meu cabelo vai ser preto. E no outro alelo, ele também, do outro cromossomo, ele também vai determinar, só um minuto. Pronto. Nesse alelo aqui, né, desse cromossomo aqui, ele está determinando que o meu cabelo vai ser preto. E no outro alelo do outro cromossomo, né, homólogo, ele também está determinando que o meu cabelo vai ser preto. Ou seja, percebam que os dois alelos são iguais para a mesma característica, eles concordam com a mesma característica. Quando eles concordam com a mesma característica, a gente diz, né, nós dizemos que a gente tem alelos em homozigótico. Eles combinam com a mesma característica. Aqui, nesse outro exemplo aqui, a gente tem, da mesma forma, né, alelos homozigóticos, porque ambos estão determinando a mesma característica, né, embora não seja mais o azão, mas é a mesma característica, eles combinam com a característica que vai ser expressa. E nesse exemplo do meio, a gente tem um exemplo de alelos heterozigotos, porque percebam que nesse cromossomo aqui, de um lado, eu tenho um alelo determinando uma característica, né? Vamos combinar aqui que esse azão determina a cor do meu cabelo preto, e do outro lado, eu tenho um alelo determinando que o meu cabelo não vai ser preto, vai ser loiro, certo? Então, são duas características diferentes, embora ambas, né, como eu falei, são do mesmo gene, então ambas determinam a cor do cabelo, só que um quer que o meu cabelo seja loiro e o outro está dizendo que o meu cabelo vai ser, aliás, o azão determina que o meu cabelo vai ser preto e o azinho está dizendo que não, que o meu cabelo vai ser loiro. Então aqui a gente tem um exemplo de heterozigose, né, que é justamente quando os alelos eles têm cada um determina uma característica diferente. Bom, galera, e agora a gente vai entender um pouco sobre os conceitos de dominância e recessividade. O que é um alelo dominante? Né? Esse alelo ele se manifesta em dose dupla ou simples. Ou seja, se eu tenho um par de cromossomos, de um lado eu tenho um alelo dominante e do outro eu tenho outro alelo dominante, significa dizer que ele está se manifestando em dose dupla. Ou se eu tenho um par de cromossomos e um cromossomo de um lado eu tenho um alelo dominante e do outro eu tenho um alelo recessivo, que a gente vai já ver o que é que significa isso, a gente tem um alelo dominante em dose simples, porque eu só tenho a dominância de um lado do cromossomo. No outro cromossomo eu não tenho dominância, eu tenho a recessividade. E o que seria essa recessividade? É um tipo de alelo que só se manifesta em dose dupla. E o que acontece? Nos alelos dominantes, né, nas características onde eu tenho os alelos dominantes, eles, quando aparecem juntamente com um alelo recessivo, ele domina sobre esse alelo recessivo. Isso significa dizer que a característica que vai ser apresentada ali naquele indivíduo vai ser justamente a característica determinada pelo alelo dominante. Então, por isso o nome, né? Alelo dominante, ele domina sobre o alelo recessivo, né? E aí também esse nome recessividade é justamente porque ele é dominado sobre
dominado por esse alelo dominante. Então, aqui a gente tem um exemplo que é para a característica do uso da mão, né? Destro ou canhoto. A característica de destro, da pessoa que é destra, é determinada por um alelo dominante cesão, tá? E a característica de uma pessoa canhota é determinada por um alelo recessivo cesinho. Deixa eu só pegar meu pontador. Pronto. É determinado pela característica pelo alelo cesinho. Então, aqui se eu tenho de um lado, né, de um cromossomo, eu tenho um alelo cesão, ou seja, dominante, e do outro lado eu tenho um outro alelo cesão, que também é dominante, esse cara, ele só pode ser, ou essa moça, eles só podem ser destro. Por quê? Porque aqui os dois se expressam ao mesmo tempo, eles não podem dominar sobre ninguém. Eles dois vão se expressar, os dois vão se manifestar. Então, essa pessoa ela vai ser destra, que é justamente essa característica que é determinada pelo cesão, no caso aqui. Aqui a gente tem, de um lado, né, então prestem bem atenção, de um lado a gente tem um cromossomo com um alelo cesão, ou seja, um alelo dominante, e do outro lado a gente tem um cromossomo com um alelo cesinho, ou seja, um alelo recessivo. Então, percebam que, embora uma característica do canhoto esteja presente nesse alelo, essa pessoa ela não vai ser canhota, porque justamente tem um alelo dominante sobre ele. Então, esse alelo vai dominar sobre esse alelo cesinho, né, dominante, sobre o recessivo, e essa pessoa ela não pode ser canhota, porque o alelo dominante ele está justamente dominando sobre o alelo recessivo, que é o cesinho. E aí, por isso, essa pessoa ela vai ser destra. E aqui, finalmente, quando uma pessoa é canhota, ela tem, de um lado do cromossomo, um cesinho, né, que é recessivo, e do outro lado também cesinho, no outro alelo do outro cromossomo também cesinho. Então, aqui não vai ter ninguém para dominar sobre eles, então eles vão se expressar, essa característica vai ser expressa. E aí, por isso, essa pessoa será canhota. Ok, galera? Espero que vocês tenham compreendido e espero que vocês levem esses conceitos para a primeira lei de Mendel, ok?